Dia 23 de jejum de dopamina. Área escolhida: redes sociais. Não tem nada pior do que você gravar 20 minutos de vídeo e o seu celular dá pala. Ai, dá até desânimo. Vou fazer um resumo. É bom, quem sabe esse vídeo fica mais compacto, porque eu gosto de falar bastante, como você deve ter reparado. E eu não tenho outras redes sociais para compartilhar parte das minhas falas, então sobra tudo para você me ouvir. Mas eu creio que isso é bom, que isso tenha te ajudado nesses dias que você tem ficado comigo. Hoje é dia 27, ou seja, estamos chegando na reta final. Hoje o dia foi mais tranquilo com relação a redes sociais, nem me lembrei, dei uma olhada rápida no Facebook só para ver se tinha algum comentário daquela comunidade que eu faço parte, né, do curso. Tinha mais nada para mim, então só deixei do jeito que estava. Depois não vi mais. Fiquei bastante tempo vendo um vídeo hoje no YouTube falando sobre esportes e descanso, fadiga, quando tem que parar, quando tem que fazer, quando tem que ouvir o corpo, a maioria das vezes, e o que proceder quando o corpo grita, né? Mas foi tranquilo, pude compartilhar parte dos meus conhecimentos aprendidos, adquiridos nesse vídeo que eu tô te falando com uma médica muito querida, e compartilhei com uma outra amiga minha que treina comigo, né? Porque a gente tem que aprender a ouvir o corpo, e uma das coisas que mais me marcou nesse vídeo foi quando você treina bastante, e aquele dia que você quase nunca fura, e você tem prazer naquele treino, mesmo sendo exaustivo, né? Aquele dia que você não está se sentindo muito bem e não quer treinar, não está animado, o melhor é não treinar, para não fadigar. E muitos atletas, quando fadigam de uma vez, às vezes lesiona e tem que parar de treinar por tempo indeterminado. E ele cita isso, quando o seu músculo, o seu corpo está fadigado, esse médico, né? Não sei se ele é médico, mas ele é PhD nessa área de esporte, de estudos, né? De ciência do esporte, né? E ele fala que muitos atletas acabam fadigando de tal maneira que acaba a vida no esporte, não pode mais voltar, tem que parar. Porque aí o corpo começa uma cascata, né? Isso é muito interessante. Isso me lembrou muito, isso é bom da gente estudar várias áreas, ler várias áreas e ver vídeos de várias áreas, que é o que eu tento trazer para as pessoas que caminham comigo, né, que eu ajudo com consultoria na área de alimentação, de estilo de vida, e também que eu posto aqui e postava no Instagram. Não dá para nós nos limitarmos, não dá. Não dá para você escolher uma vertente e ficar só nela. Principalmente quando se trata da nossa saúde. A gente tem que aprender a ver as coisas de maneira holística, geral, porque são várias áreas, várias coisas. Por exemplo, esse cara falou de fadiga para atletas de elite. Você é atleta de elite? Você até é, né? Mas enfim, eu não sou. Então, mesmo não sendo atleta de elite, nós temos que respeitar o descanso do nosso corpo, e o que eu noto é que a maioria das pessoas não descansam o próprio corpo, não descansam em nada. É 24 horas ligada, algumas pessoas são 24 horas em telas, isso é a maioria das pessoas. Outras pessoas em telas, depois em telas. Aí nos momentos que desliga, vai correr, vai nadar, vai pedalar, ou vai jogar, né, ou vai comer. Comida está sempre inclusa, né? Não importa. Então assim, eu vejo que as pessoas não têm dias de descanso. E eu sempre tive esse negócio, para a verdade, depois que eu adoeci, né, da sarcopenia. Entrou na minha cabeça isso, a terra precisa de descanso, o nosso corpo precisa, nós somos feitos de terra, o nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso. E nem eu nem você vamos descansar em telas. Ou vamos descansar nos exercitando. Não vamos, né? Então foi um vídeo bem interessante, me fez refletir, me fez conversar com pessoas que eu admiro, que são da área do esporte, de medicina, e que me lembraram que eu tenho que aumentar os meus fortalecimentos musculares. Apesar de eu nunca mais ter parado fortalecimento muscular, depois que eu voltei a correr, né, mais séria, mais firme, mesmo tendo um descanso de 24 horas que eu dou depois de cada corrida,
a musculação eu reduzi para 1 dia na semana completo. Por quê? Essa parte melhor. Eu acredito que musculação tem que descansar os ligamentos, os tendões e tudo, senão lesiona. Não é eu acredito do nada, tirei isso do nada, e nem foi nem da Bíblia, eu tirei isso do nada. Foi um cara, um personal, um instrutor, que ele fala isso, que tem que descansar, que o músculo, apesar dele precisar de menos tempo de descanso, né, entre um dia de treino desse músculo, desse mesmo para o outro músculo, tem os tendões e ligamentos, que a maioria dos atletas lesionam por causa disso, eles não esperam um período de 7 dias. Perfeito, ele dá base, ele treinou já milhares de atletas de elite, então o cara sabe o que ele está falando. Só tem um detalhe, ele é personal e tudo isso que ele fala é para bodybuilders, caras e mulheres gigantes que tomam suco, são hormonizados, ou não, ou natural, mas é a galera de bodybuilder. E eu incorporei isso assim, já tem um bom tempo, incorporei e botei isso como minha verdade, né? Então hoje foi bom porque eu tive um choque de realidade, um banho gelado, um banho frio, de que eu não sou bodybuilder, né? Sou, né? Bodybuilder é o quê? Construir corpo, construir. Mas não sou gigante, não ficarei gigante, mesmo porque os esportes que eu gosto mesmo são os que queima músculo. Endurance é diferente, são músculos menores, não tem jeito, não vou ficar daquele jeito, gigantona. Então não tem como eu aplicar aqueles princípios para outros tipos de esporte, outros tipos de estímulos. Eu preciso desses estímulos para crescer, eu preciso crescer e ter músculos fortes para conseguir fazer endurance? Preciso. Mas os pesos que eu vou conseguir levantar vai ser igual esse povo desse lado? Nunca. Fato. Já sabe, eu sempre soube disso. Apesar de eu sempre treinar, depois tive sarcopenia, eu pegava os meus míseros pezinhos e ia lá pro meio dos gigantes da academia. Sempre fui assim, sempre você. Ficar lá no meio deles, eu não ia ser como eles. Estrutura diferente, treino diferente. Então, meus ligamentos juntos vão arrebentar na musculação com os pesos que eu levanto? Tem alguém gritando aqui. Ou vou levantar? Não vou. Então hoje foi um descortinar nessa área, né? Eu estava fazendo tudo perfeito, eu tô descansando meu corpo, tô dando 24 horas, tudo tá maravilhoso. A corrida eu tô respeitando, não tô deixando meus batimentos cardíacos subirem mais, eu não vou usar a bombinha. Vem, gatinho. Não vou usar bombinha, então tá tudo perfeito, só que a parte da musculatura está ruim. E uma dessas, da médica que eu tava conversando hoje, a minha irmã, que é personal, já tinha me falado, do jeito que eu corro, mesmo respeitando todos os descansos e tudo, das distâncias que eu gosto e vou fazer, e ambas sabem e apoiam, se é o que eu quero, apoiam. Uma vez por semana de musculação eu vou perder os musculicos, que até agora eu não tô vendo nada aparente, né? Vamos supor que eu não fique gigante, mas não tô vendo gominhos, não tô vendo nada. Não tô fibrada, não tô vendo nada. Desce, gato. Você não pode subir na mesa. Então, assim, não tô vendo. Mas elas falaram, ambas falaram em tempos diferentes, em períodos diferentes, que o pouco que da musculação que eu vou ganhar não vai ser suficiente para compensar os outros. Eu vou acabar perdendo massa muscular. E eu e você já estamos naquela altura do campeonato que não podemos perder mais massa muscular, porque eu pelo menos, sabemos o que é ter sarcopenia, sabemos o que é parar de menstruar, sabemos o que é asma ficar implacável, não sair por nada, sabemos o que é adoecer de novo, a imunidade baixar, sabemos. Então nós não queremos ficar sarcopênica, né? De novo, já vencemos, mas acho que já falei aqui, ou já falei em algum lugar, não sei, que a sarcopenia, a impressão que eu tenho é uma vez sarcopênica, a sombra dela fica assim, rondando. Você tem sempre que cuidar. E esse é um dos motivos que eu sempre dou 24 horas de não fazer nada. Esse nada é muito relativo, porque eu faço alongamentos. Essa é uma outra coisa que eu trouxe, eu já te falei. Até gravei um vídeo e já soltei aqui no canal falando do primeiro vídeo de alongamento para os pés. Já soltei, só não divulguei ele ainda. Tô esperando acabar essas séries todas de todos os dias falar contigo, mas depois eu vou soltar, publicar
Quando eu voltar pro Instagram, vou botar lá no Instagram, ponho sempre no status do meu WhatsApp, para você ver que é mas você pode procurar aqui no canal, que é de fazer para os pés. Não é só para quem anda descalço, não é para quem só corre descalço, mas sem a base forte, meu querido, mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver uma fascite, alguma coisa no pé que é ruim, desnecessário, né? Então dá para você fazer um pouquinho desses exercícios todos os dias, não vai te matar. O segundo vídeo, que já tô com todos os exercícios prontos para gravar, é o de alongamento que eu te falei, é o que eu trouxe para minha rotina. Então eu já posso gravar para ti. Tenho alongado. Meus alongamentos duram uns 40 minutos. O meu objetivo é ir aumentando o tempo. Se o David Goggins faz 2 horas, eu acho que nós, seres humanos mais mortais que ele, podemos fazer 1 hora tranquilamente. 2 horas depende. Mas eu tenho visto a melhora em mim, tá? Tanto desses alongamentos, eu me sinto menos dolorida. No outro dia eu acordo mais zerada e parece que eu tô conseguindo me alongar mais, mas tem umas posições que doem bastante, principalmente a parte de trás, embaixo do bumbum e embaixo do bumbum e um pouco acima na lombar. Essa parte dói. Ainda dói quando eu faço, mas vai doer, a gente vai continuar fazendo, porque é alongamento. Lembrando que alongamentos tem que ser sempre bem distante dos exercícios físicos. Não pode ser antes, e não pode, você vai fazer um alongamento para relaxar antes de fazer o exercício, na minha opinião, não faz sentido. E não pode ser logo depois, porque se você se alongar logo depois, você está com o corpo aquecido, você não vai sentir dor e pode forçar mais do que o seu corpo aguenta, então pode machucar. Agora vamos para outras áreas, porque minha vida não é só exercícios físicos. Hoje foi um dia bom, porque hoje foi um dia que eu tirei para botar as coisas em dia da minha faculdade. Está faltando um único vídeo para eu fazer, de 3 a 5 minutos, explicando o trabalho todo que eu fiz. Tranquilo, para mim e para você, que gostamos de falar em câmeras, ou pessoalmente, para mim não tem diferença. Falar, eu gosto de falar, é tranquilo, certo? Tirei hoje o dia de folga. Você fez? Eu não fiz. Hoje à tarde eu fiquei assistindo Rocky Balboa. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se tem o dia livre para botar as coisas em dia, eu não vou botar nada em dia. Sabe quando eu vou botar tudo em dia e as coisas funcionarem bem? Quando eu estiver extremamente atarefada do dia a dia. Aí eu consigo estudar, ler, organizar as coisas, fazer os vídeos, gravar e tudo. É difícil. Porque eu sou assim, não sei. Mas sou. Mas algumas coisas funcionaram bem. Tomei o banho gelado. Daqui a pouco, quando eu desligar aqui, vou fazer meus 40 minutos de alongamento. O ideal é chegar a 1, 2 horas, né? Mas se não der meia hora, eu creio que é o suficiente para eu e você não lesionarmos nunca. Por que não lesionar? Igual eu te falei, né? Não sei se eu te falei. Acho que falei no outro vídeo, que perdeu-se. É importante, e quem caminha comigo ou me segue em algum lugar sabe que eu sempre falo, nós não podemos nos limitar. Nós temos que ouvir de várias fontes, várias opiniões, certo? Eu ouvi esse médico hoje, esse PhD de exercício, e fiquei fascinada porque ele fala de descanso e eu já dou o descanso para o meu corpo, né? Então eu fui aprendendo um monte de coisa que ele estava falando, inclusive de fadigar, mas como a gente não é bitolado só em uma área, a gente acaba lembrando outras coisas. Eu me lembrei do próprio David Goggins, que ele chegou a um ponto, ele treinava igual um animal a vida inteira, então na marinha, todas as coisas que ele queria fazer, então ele treinava, não descansava nem nada, e chegou um ponto da vida dele, acho que ele já era famoso, já conhecido, ele travou, foi parar no hospital, travou o corpo dele, não lembro se foi uma coisa na coluna, deu um negócio lá nele. Ele ficou imprestável, ele achou que ia morrer, tinha acabado a vida dele, era mais ou menos... Quando você vai no hospital é assim, né, meu bem? Mais travado. E ele ficou triste, chegou nele, eu não me lembro ao certo como, chegou nele, fez um cara falando sobre alongamentos. E que como o alongamento melhorava as dores, tudo, coisa que o médico queria fazer cirurgia, ou vários atletas tinham que parar, ou sei lá mais o que. Ele comprou o DVD, ou fez o curso, ou comprou o livro, não me lembro ao certo que é. Ele começou a se alongar, no começo não conseguia nada, óbvio, o cara tava travado.
de dor, né? Não é travado mesmo, a ponto de ter parado no hospital. Ele começou a ir alongando e com o passar dos dias, ele conseguia ficar mais tempo se alongando, fazendo esses exercícios de alongamento. E até que chegou um ponto que ele ficava 7, 8 horas por dia se alongando. Ele já não podia fazer nada, ele já estava parado, porque estava ferrado. Então ele tinha essas 8 horas para se dedicar, se alongando, 6 horas. Eu sei que o cara melhorou. E melhorou tanto, que ele incorporou esses alongamentos na vida dele para sempre. Tanto que ele fala que ele treina todos os dias. O cara é um animal, continua sendo um animal. Ele corre 18 quilômetros todos os dias, faz musculação também no mesmo dia, de vez em quando dá pedala e nada também no mesmo dia. Ele tá, como ele fala, gosta de deixar claro, ele tá sempre pronto. Pode aparecer qualquer prova de qualquer coisa que ele tá sempre treinado. Mas como um cara desse não tem descanso, e ele já tem mais de 50 anos, não tem descanso. Ele deixa as noites dele, onde ele alonga religiosamente, de domingo a domingo, por 2 horas, ele faz esses alongamentos. Então, peraí, eu e você não somos seres ilimitados. Eu já te ensinei e vou continuar te ensinando e te incentivando a nunca fechar. Acabou, lembra? Se é para fechar, acabou. E é o que temos, é a Bíblia, Deus, Jesus, Espírito Santo. Só o resto é tudo questionável e a gente pode aprender. Um médico especialista que trata milhares de atletas, fala de fadiga muscular, fala do descanso, fala que a galera não descansa e fala que às vezes a vida esportiva das pessoas param por causa de falta de descanso. E ele tem razão. Mas aí chega outros caras, o David Goggins. Esse David Goggins não saiu do nada, ele aprendeu com um especialista que ensina essas áreas de coisa. Então não é só o David Goggins. O David Goggins a gente sabe porque a gente conhece ele, né? É famoso. Falando que não, você pode manter dessa maneira, desde que você dedique bastante tempo do seu dia, afinal 2 horas passa sim aqui em redes sociais, assim, comendo num bar ou qualquer outra coisa, mas 2 horas se alongando é dor pra caramba, dói tudo, incomoda, é muito complicado, não é fácil, não é sempre que vai doer. Mas se o cara treina todos os dias, com certeza ele sente todos os dias. É difícil, porque os dias que eu me exercito, lembra, eu folgo um dia, morro um dia, folgo um dia. Nesses dias que eu me exercito são os dias mais doloridos nos alongamentos. Então eu, que não sou nada, não faço um décimo do que o David Goggins faz, dói, imagina, ele deve doer mais ainda. Mas enfim, o outro cara fala, não, dá pra você manter essa sua vida se você se alongar. Então essas 2 horas, que seja meia hora, que seja 40 minutos, que seja 1 hora, né? Vamos botar 1 hora, uma média de 1 hora. Se alongando todas as noites, pode te ajudar na sua performance de esportes. Mas não só na sua performance de esportes, né? Porque nem todo mundo faz esportes. Eu espero que você esteja caminhando, pelo menos. Caminhando é obrigatório. Você tem que caminhar, você tem que tomar sol, tem. Se você mora na neve, vai caminhar na neve, mas você tem que se exercitar, escuta o que eu tô te falando. Ainda que você não seja um atleta, mas você se exercita, mas você fica sentado, você sentado às vezes muitas horas mexendo no computador, às vezes no celular, às vezes vendo televisão, às vezes jogando videogame, às vezes brincando com criança. Você é um ser vivo que se movimenta, né? Então, esses alongamentos não é só para atletas, é para você também, para mim também. Então, eu separei, cara, foi difícil achar, porque o David Goggins não mostra, não tem vídeos dele fazendo esses alongamentos, mas eu descobri um cara que não sei como, descobriu os alongamentos que ele faz e fez os alongamentos que ele faz. Então, eu peguei, são acho que 16 tipos de alongamento que ele faz. E eu peguei uns outros que eu faço também, para juntar, para fazer. Então eu vou fazer um vídeo desse também. Os alongamentos já estão preparados, é o que eu faço diariamente. Então eu vou passar aqui, vou fazer para você também, botar na pasta aqui, né, na aba desse canal, de exercícios. Tá lá, o dos pés já está lá. Pronto, só não divulguei, mas está lá aberto. E eu vou botar esses alongamentos que eu espero que você incorpore no seu dia a dia também. Porque às vezes essa hérnia,
essa dor que não sai nunca, esse problema pode ser resolvido às vezes só com alongamento, sem precisar fazer cirurgia. Lembra? Menos é mais. Eu sempre vou tentar buscar o caminho natural e o que eu aprender eu vou te ensinar. Não vou te acompanhar no dia a dia. Se quiser consultoria, estamos aí. Mas no dia a dia não, mas eu vou te ensinar para você ter as ferramentas para você usar quando é preciso. Mas algumas coisas nós temos que trazer para o nosso dia a dia. E o alongamento, eu acho que nós temos que olhar com mais carinhos para eles, né? Isso é uma coisa que eu já tinha visto há muitos anos, mas eu ignorei. Eu não sei. Aí eu fazia, quando estava correndo lá nos auges da corrida de distância, eu fazia a liberação muscular uma vez por semana, o qual era dolorido, e acabou. Nunca mais mexia nisso. Então estava sempre não na minha melhor performance do dia a dia, né? Porque minha vida não gira em torno de esportes, igual eu já te falei. Eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho uma filha, eu tenho animais, eu tenho que estudar para minha faculdade, eu dou minhas consultorias, eu tenho que estudar para a vida, tenho que produzir conteúdo. Então a minha vida não é só esportes, e eu espero que nem a sua. A gente é muito mais do que um esporte. Assim como a gente é muito mais que um trabalho, assim como a gente é muito mais do que ser esposo e marido, assim como a gente é muito mais do que ser dono de casa, assim como a gente é muito mais do que ser mãe, entendeu? A gente é muito mais. Deus nos fez seres holísticos, nós não somos amebas. Então é isso, tô com sono. Ainda tem mais 40 minutos de alongamento, mas eu vou fazer. Igual amanhã de manhã vou tomar banho gelado. Uma hora, quem sabe eu acordo mais disposta, porque o banho gelado só me deixa com frio, querendo voltar pra cama pro quentinho. E eu enrolei hoje, mesmo tomando banho frio. É o que temos, né? Somos perfeitos? Não. Alguns parecem melhorzinhos? Parece. Eu tô longe. Eu só que tenho que me esforçar muito para conseguir ser normal. Para ser na média. Para ser na média eu tenho que me esforçar muito. Muito mesmo. Não é algo simples e automático. Eu vejo gente que acorda, ai, a casa está toda arrumadinha, termina de arrumar em 15 minutos, faz aquele café, ainda toma respirando e aquele, como é que é, bom dia com Deus Pai, sei lá. Eu não. Eu acordo e já falo, caraca, o que eu vou fazer agora? Tomar banho gelado. Aí eu não tenho que ler minha Bíblia. Ah, não, mas eu tenho que cozinhar para minha filha, para fazer, porque o meu café da manhã eu não como muito cedo, né? Porque eu como um pouquinho depois. Minhas carnes, carne para ela, que ela toma de café da manhã, ela vai comendo pra escola carne. Então, quando eu vejo, eita ferro. Aí quando eu chego da escola dela, que eu chego para voltar, aí eu tenho que fazer almoço, aí eu tenho que dar as comidas pro cachorro, aí eu tenho que passear com o cachorro, aí eu tenho que limpar a areia do gato, aí eu tenho que ver como é que tá a casa, e logo depois eu tenho que sair com ela. Então, assim, admiro quem mesmo tendo uma rotina consegue, mas eu sou muito desorganizada e eu consigo ter tranquilidade e paz quando eu tô me exaurindo ainda mais nos esportes, né? É o momento que a minha mente, o corpo tá ruim e a minha mente acalma. Então é por isso que eu tô muito grata a Deus a poder conseguir voltar a correr, porque por 1 ano e meio eu achei que eu não ia conseguir voltar a correr mais. E foi muito difícil lidar com a minha mente nesse 1 ano e meio, muito. Tanto que eu caí várias vezes na Carbolândia. Eu gostaria de dizer que eu caí em arroz, em uma rosquinha. Não, eu caí em comida muito ruim. Então, é incrível como tem algumas pessoas que vão pro lado destrutivo. Geralmente quem tem esses problemas de gula e compulsão não vai pra comida tranquila, vai pra porcaria e em excesso. Então, eu cheia de autoimunes, imagina, foi 1 ano e meio muito sofrido, até, e sem parar a musculação, com a musculação indo, ia infeliz, mas ia. Infeliz não, que eu não estava infeliz, mas essas de quedas na Carbolândia afetavam os meus dias, porque afetava o meu mental. E aí a pele piorava, e aí eu tive surtos psicóticos, e aí foi muito ruim. Até que a musculatura estabilizou, eu acalmei, eu entreguei a corrida para Deus, entreguei, falei, beleza, não dá, não vou botar minhas fichas lá, seja o que for, se é só musculação que temos e caminhada, musculação e caminhada que faremos, não vou mais deixar isso me tirar dos eixos,
Entreguei para Deus, mas eu sou tão teimosa que eu demorei 1 ano e meio para entregar para Deus, né? E aí, quando eu entreguei, falei, não vou mais sofrer por causa disso, é o que temos, é o que temos. Pouco tempo depois, demorou um pouco tempo depois, eu parei de adoecer. Eu conseguia correr e não adoecer, descansando às 24, não adoeci. Aí eu disse, Deus não é gente, não, Deus não é gente. Então eu consegui trazer a corrida. Eu não quero adoecer de novo, sou muito grata a Ele por poder voltar a correr. Mas eu tenho que respeitar meus limites. E quando eu recebo esses alertas, o tipo, vai fazer musculação mais vezes, mantém os descansos, esse alerta de pessoas diferentes, eu sei que é Deus dando ó, aqui minha filha, aqui coisinha, burrinha. Ele não te chama de burra nem eu, mas assim, um bicho difícil de entender, entendeu? Mas é assim, é o que temos. Eu gosto de compartilhar com você porque eu não sei a situação de vida que você tá. Às vezes você tá acima do peso, tá querendo emagrecer, tá tomando Monjaro, ou então tá fazendo dietas loucas, tá não sei o que, e aí fica assim, até emagrece um pouco, mas aí o cabelo começa a cair, a pele não fica tão legal, ou o humor altera, você começa a ficar desanimado, mais mal-humorado, mais depressivo, e você sabe que você não vai resistir ao docinho do final de semana, mesmo estando emagrecendo, e mesmo botando aquela roupa bonitinha, entendeu? Então, quando eu compartilho isso com você, é que eu te entendo perfeitamente, eu sei como é difícil se manter firme, eu sei que às vezes a gente quer um resultado rápido, mas esse resultado rápido não vem. Esse 1 ano e meio que eu não entregava a corrida para Deus, eu estava triste, chorosa, eu sabia que eu não podia correr, não tentei, mas tentei algumas vezes e adoeci muito sério, né, nessas vezes. Eu ficava ruim, falava, acabou o sentido da minha vida. Não acabou, assim como não vai acabar o da sua se você não emagrecer os 20 quilos, os 10, os 5 quilos que você está querendo agora. Não vai acabar. Entrega para Deus, faz o básico que tem que ser feito diariamente e espera. É o que temos. Às vezes, mais cedo ou mais tarde, você vai poder fazer ou caber naquela roupa que você quer. Ou às vezes vai acontecer outra coisa com você, né? Que é o que temos. Quando eu dou minha cara às tapas nas redes sociais, eu me exponho. Mas eu pelo menos posso chegar para uma pessoa de carne e osso como eu, que está sofrendo, e falar, ei, calma, é só um período. Daqui a pouco as coisas melhoram. Ou pioram, pode acontecer, já piorou comigo várias vezes. Mas é uma montanha, nunca é assim. É assim, mas subindo. Tem altos e baixos, desde que você esteja sempre subindo. Uma boa noite, tô com sono mesmo.